É muito importante eu relembrar vocês de que um dos aspectos mais importantes para vocês no momento do leilão é, na verdade, a preparação prévia que você fez antes do leilão. E é aí, nesse tema especificamente, que eu vejo que os nossos queridos ecolmeias derrapam e fazem arrematações ruins, né? Porque, sim, tem pessoas que fazem arrematações ruins, mas elas fazem por decisões e erros que elas mesmas cometeram. Não é porque o leilão é arriscado, ou o leilão é ruim, mas é porque a pessoa não sabia o que ela estava fazendo, não fez essa etapa de preparação prévia do jeito que deveria ter sido feito. E essa preparação prévia, ela vai fazer muita diferença e vai ser diretamente responsável pela tua performance e pelos teus resultados. Da mesma forma, ela vai ser diretamente resultado pela performance ruim ou resultados ruins quando você não fizer ela da forma adequada. E por esse motivo, é importante você entender quais são os passos que são essenciais nessa jornada, né? E o primeiro deles, né, eu falo isso repetidamente, pode parecer até bobagem, mas a definição dos seus objetivos e das suas estratégias é o primeiro e possivelmente o mais importante dos passos de planejamento prévio que você precisa tomar. E aí talvez alguns de vocês possam pensar, então, como assim? Por que essa análise individual, essa preparação prévia é importante? Porque se você não sabe onde você quer chegar, não tem como você definir a melhor estratégia. Se você não sabe qual é a tua margem alvo, você pode chegar num leilão e pagar qualquer tipo de preço sem ter um referencial. Então, quando você tem isso em mente, quanto mais você se desviar do teu referencial, mais aquilo vai gritar para você, opa, você está indo no caminho errado. Isso vai te alertar. Então, é esse primeiro passo de você definir quais são os seus objetivos, né? O que você está buscando, que tipo de imóvel, em qual região, em qual faixa de preço, com qual nível de margem, qual é a estratégia que você vai utilizar, você vai comprar para revender, você vai comprar para alugar, quais são os seus limites? Limites são importantíssimos, e aqui vem o segundo item que eu queria falar para vocês, você precisa sempre se lembrar que todo lance tem um teto, você precisa estabelecer o teu teto antecipadamente, você não pode deixar lá, não, quando chegar lá no leilão, a gente vê isso. Porque a probabilidade é que você vai pagar mais do que você deveria. Então, não só você tem que definir isso, como provavelmente é bom que você tenha um papel, assim, com ele anotado em vermelho, grifado, assim, num lugar que esteja o tempo inteiro você olhando para ele e lembrando qual é o seu teto, para que você não se desvie dele. Ou pelo menos não se desvie, assim, muito, e não se desvie sem ter a consciência de que você eventualmente está se desviando. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que o limite é 100, mas que por algum motivo, conscientemente, você decidiu lá no momento do leilão que até 105 estava ok para você ir. Tudo bem, não tem nada... Assim, eu pessoalmente gosto de ficar assim, bem dentro dos meus limites, não gosto de me desviar deles. Mas se você decidiu por fazer isso de uma forma consciente, tudo bem. O problema é quando as pessoas vão indo nessa linha sem se ligar nisso e quando vem, em vez de ter pago 105, pagou 130, 140, 150, 200. E acreditem, tem pessoas que fazem isso. E a gente vai voltar um pouco nesse tema. Mas lembre-se, todo lance tem um teto. Terceiro ponto é que é indispensável você fazer uma leitura absolutamente atenta do edital, né? Tem que ler ele do começo ao final, de preferência mais de uma vez, grifar os pontos importantes, né? Você tem que entender que o edital ele tem que constar todas as informações relevantes, né? Qual é a data do leilão, da primeira praça, da segunda praça, quais são os valores do lance mínimo, quais são as datas e os horários, quais são os ônus que tem nesse, né? Ou seja, quais são as dívidas, quais são as penhoras, os gravames, tem que ter informações sobre as partes envolvidas, tem que ter informações sobre as formas de pagamento, enfim, tem que ter todas as informações relevantes. É importante que você leia isso do começo ao final e que você marque as informações relevantes. Não leia de uma forma distraída o edital, porque isso, de novo, é uma receita para as coisas darem errado. E aí, dentro do edital, e de uma forma, inclusive, expandindo as informações do edital, é indispensável você fazer o levantamento das dívidas, especialmente as dívidas que pertencem ao imóvel, né? Que são aquelas dívidas que são carregadas pelo imóvel, como, por exemplo, condomínio e IPTU, mas é importante você fazer esse levantamento das dívidas de maneira geral. É muito importante você fazer um levantamento de informações sobre o imóvel, né? E você pode fazer isso de diversas formas. Você pode fazer isso com uma visita em loco, né, fisicamente,
mas não é obrigatória. Você pode usar ferramentas como Google Street View, Google Maps, você pode usar, enfim, até mesmo algum terceiro, fazer uma visita em loco para vocês, pode usar levantamento de informações pelo telefone, por e-mail, mas é importante você levantar informações sobre o imóvel, sobre o ocupante, informações sobre o executado, com, de repente, porteiro, com síndico, né? Você tem aulas que a gente trata sobre esse tema, de como a gente levanta essas informações, mas todas essas informações são altamente relevantes e vão te dar subsídios para você ir montando esse planejamento prévio de uma forma completa, e tudo ele em conjunto vai ser o que vai te levar para os resultados corretos. E por fim, é importantíssimo, assim, eu diria assim, indispensável. Eu não consigo conceber a ideia de alguém, por exemplo, para um leilão judicial, sem ler na íntegra o processo. Né? Aí alguns de vocês falam, poxa, mas o processo às vezes tem 200, 300, 500, 600 páginas. Você lê 600 páginas? Sim, eu leio 600 páginas do processo. Se é um leilão que eu estou interessado, é indispensável que eu leia. Tem muitas informações relevantes dentro do processo. Agora, você lê cada linha, cada vírgula, né, extremamente atento. Você pode fazer uma leitura dinâmica. Você, né, por exemplo, você vai lá, tem 40 páginas do laudo de avaliação. Você não precisa ler todo o laudo de avaliação. Você procura as informações que são relevantes para você e todo aquele monte de outras informações que, de repente, não tem tanta relevância. Tudo bem, você passa mais rápido. Mas é importante e indispensável você fazer uma análise do processo quando se tratar, por exemplo, de um leilão judicial. Então, veja, nesses poucos minutos que a gente está falando aqui, eu falei sobre vários passos que são indispensáveis para você fazer essa preparação prévia para entrar no leilão. A gente nem chegou a falar sobre o leilão em si.